Bom dia! E nós estamos quase terminando o Antigo Testamento. Olha que vitória! Nós chegamos mais que a metade da Bíblia, terminando o Antigo Testamento. E hoje são 3 pequenos livros, o Abacuque, que são 3 capítulos pequenos. Depois nós iremos ler Sofonias, também são 3 capítulos pequenos. E terminamos com Ageu, que é um capítulo apenas, bem curtinho. Hoje a leitura não vai ser muito longa, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem fazer morada em nossos corações, para que possamos escutar essas palavras de vida eterna e sermos pessoas transformadas em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 1. Oráculo recebido em visão pelo profeta Abacuque. Diálogo do profeta com Deus. Até quando, Senhor, implorarei sem que escuteis? Até quando vos clamarei violência sem que venhais em socorro? Por que me mostrais o espetáculo da iniquidade e contemplais vós mesmos essa desgraça? Só vejo diante de mim opressão e violência, nada mais que discórdias e contendas, porque a lei se acha desacreditada e não se vê mais a justiça, porque o ímpio cerca o justo e a equidade encontra-se falseada. Olhai para as nações e vede, ficareis assombrados, pasmos, porque vou realizar em vossos dias uma obra que não acreditaríeis se vô-la contassem. Vou suscitar os cadeus, esse povo feroz e impetuoso, que se espalha através de vastas extensões de terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ele é terrível e temível, dele próprio procede em seu direito e sua grandeza, seus cavalos são mais ligeiros que as panteras, mais ágeis que os lobos da noite, seus cavaleiros precipitam-se, eles vêm de longe, e voam como água que se atira sobre a presa. Todos correm para a violência, olhos fixos diante de si, amontoam cativos como um grão de areia, esse povo zomba de reis, os príncipes são objetos de seus gracejos, ele se ri de todas as fortalezas, levanta montões de terra e tome-as. Depois o furacão muda de rumo e passa, pratica o mal, ele cujo Deus é a força. Súplica do profeta. Não sois vós, Senhor, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, o imortal? Senhor, vós destinastes esse povo para fazer justiça, o rochedo, vós o designastes para aplicar castigos. Vossos olhos são por demais puros para verem o mal, não podeis contemplar o sofrimento. Por que olharíeis os ímpios e vos calaríeis enquanto o malvado devora o justo? Trataríeis os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm dono? Ele pesca todos com anzol, pega-os no corvo e recolhe-os na rede, e com isso se alegra e exulta. Por isso, oferece sacrifícios à sua naça e queima perfumes à sua rede, porque graças a ela teve pesca abundante e suculento manjar. Mas continuará ele a esvaziar sua rede e a degolar impiedosamente as nações? Capítulo 2. Espera no Senhor. Vou ficar de sentinela e postar-me sob a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que ele vai responder a meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreve essa visão, grava-a em tabuinhas para que ela possa ser lida facilmente. Porque há uma visão para um termo fixado, ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas se tardar, espere-a, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Sem dúvida, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não tem repouso, dilata a goela com a voragem de habitação dos mortos e se mostra tão insaciável como a morte. Ele junta para si todas as nações e engloba em si todos os povos. 5 maldições. Porventura não se entregarão todos esses a compor sátiras sobre ele, a causticá-lo com zombarias e alusões picantes e a dizer: ai daquele que amonta o bem alheio, até quando? E do que acumula sobre si o peso da dívida? Porventura não se levantarão de repente os teus credores e não surgirão os teus opressores? Tu te tornastes presa deles. Visto que despojaste numerosas nações, te despojarão os outros povos que restam. Por causa do sangue humano derramado e das violências praticadas contra a terra, as cidades e as populações. Ai daqueles que procuram lucros criminosos para a sua casa.
e que quer colocar bem alto o seu ninho para escapar ao golpe da adversidade. Teus desígnios cobriram de vergonha tua família, pois destruindo muitos povos fizestes mal a ti mesmo, porque as pedras das muralhas clamam vingança e fazem-lhe eco as vigas de madeira. Ai daquele que constrói uma cidade a preço de sangue, que funda uma cidade na iniquidade. Não é essa uma ordem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fatiguem para o nada? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como o fundo do mar está coberto de suas águas. Ai daquele que dá de beber aos outros, misturando a bebida um veneno que os embriague para ver a sua nudez. Será saciado de opróbrio, não de glória. Bebe também tu e embriaga-te. Sobre ti se voltará a taça apresentada pela mão do Senhor, e a abjeção cairá sobre tua glória. Porque a violência praticada contra o Líbano pesará sobre ti, e os estragos dos animais te farão tremer. Por causa do sangue humano derramado, as violências praticadas contra a terra, as cidades e as populações. Ai daquele que diz à madeira, desperta, e à pedra, levanta-te. Não se ouvirá mais que silêncio, ele coberto de ouro e de prata, mas não há nele sopro algum de vida. De que serve a imagem esculpida para que o escultor a talhe? E o ídolo fundido que só ensina mentiras, para que o teu artífice nele ponha sua confiança, fabricando divindades mudas? Mas o Senhor reside em sua santa morada, silêncio diante dele, ó terra inteira. Capítulo 3. Oráculo do profeta. Oração do profeta Abacuque em tom de lamentação. Senhor, eu ouvi a vossa mensagem e enchi de temor diante de vossa obra. Fazei-a reviver no decorrer das idades, tornai-a manifesta em vossa ira, lembrai-vos da sua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte de Farã. Sua majestade cobre os céus e a terra se enche de sua glória. Seu esplendor é deslumbrante como a luz, de suas mãos brotam raios, ali está o véu de seu poder. A calamidade avança diante dele, a febre ardente lhe cega as pegadas. Levantando-se, sacode ele a terra, olha e faz tremer as nações. Deslocam-se as montanhas eternas, desfazem-se as colinas antigas e lhe abrem amplos caminhos. Vejo em aflição as tendas da Etiópia, treme os pavilhões de Madiã. Porventura é contra os rios que se inflama o Senhor? É contra os rios que se desencadeia a vossa ira? Ou é contra o mar que acende vosso furor, quando montais em vossos cavalos e em vossos carros triunfais? Mostra-se desnudado o vosso arco, vossas flechas são as palavras que jurastes, fendeis a terra e dela saem torrentes. À vossa vista tremem os montes, cai uma tromba d'água, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos para o alto. O sol e a lua ficam em sua morada, ao verem a luz de vossas flechas que voam e o brilho fulgurante de vossa lança. Vós calcais a terra em vosso furor, com a vossa cólera esmagais as nações. Partistes para a guerra, para a salvação do vosso povo, para a salvação do vosso ungido. Derrubastes o teto da casa do ímpio, pusestes a nu os seus fundamentos até a base. Transpassastes com vossas setas a cabeça dos príncipes que se precipitavam para nos dispersar, soltando gritos de alegria, como para devorar o infeliz em seu retiro. Lançastes vossos cavalos através do mar no turbilhão de muitas águas. Ao ouvir esse tumulto, minhas entranhas comoveram-se, ao seu ruído meus lábios tremeram. A cárie penetra nos meus ossos, e meus passos vacilam debaixo de mim. Esperarei em silêncio o dia da aflição, que se há de levantar sobre o povo que nos oprime. Porque então a figueira não brotará, nulo será o produto das vinhas, faltará o fruto da oliveira e os campos não darão de comer. Não haverá mais ovelhas no aprisco, nem gado nos estábulos. Eu, porém, me regozijarei no Senhor, encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Javé, meu Senhor e minha força, ele torna meus pés ágeis como os da corça e me faz andar sobre os cimos. Ao mestre do canto, para instrumentos de corda. Sofonias, capítulo 1. Oráculos do Senhor dirigido a Sofonias, filhos de Cusi, filhos de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Julgamento de toda a criação. Destruirei tudo sobre a face da terra, oráculo do Senhor. Farei perecer homens e animais, aves dos céus e peixes do mar. Exterminareis os ímpios com seus escândalos.
Farei desaparecer os homens da superfície do mundo, oráculo do Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse lugar tudo que resta de Baal, até o nome de seus servos e de seus sacerdotes, os que se prostram nos terraços, para adorar a imensidão dos astros, os que se prostram e fazem juramentos, ora em nome do Senhor, ora em nome de seu Deus. E também os que se desviam do Senhor, que não buscam nem se preocupam com ele. Dia do Senhor. Silêncio diante do Senhor Javé, porque o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os chefes e os príncipes reais, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei naquele dia todos os que forçam as soleiras das portas e enchem a casa de seu amo de bens fraudulentos ou extorquidos com violência. Naquele dia, oráculo do Senhor, haverá muitos clamores à porta dos peixes, gemidos do lado da cidade nova e um grande tumulto do lado das colinas. Lamentai-vos, habitantes do bairro de Mactes, porque todo o povo dos mercadores foi aniquilado, todos os traficantes de prata foram exterminados. Naquele tempo, inspecionarei Jerusalém com lanternas, castigarei os homens que, sentados em sua borra, dizem consigo mesmos: o Senhor não faz bem nem mal. Seus bens serão entregues à pilhagem, suas moradas serão saqueadas. Edificarão casas, mas não as habitarão. Plantarão vinhas, mas não beberão de seu vinho. Eis que se aproxima o grande dia do Senhor. Ele se aproxima rapidamente. Terrível é o ruído que faz o dia do Senhor. O mais forte soltará gritos de amargura nesse dia. Esse dia será um dia de ira, dia de angústia e de aflição, dia de ruína e de devastação, dia de trevas e escuridão, dias de nuvens e de névoas espessas, dias de trombeta e de alarme contra as cidades fortes e as torres elevadas. Mergulharei os homens na aflição, e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue será derramado como pó e suas entranhas como lixo. Nem sua prata nem seu ouro poderão salvá-los no dia da cólera do Senhor. Toda a terra será devorada pelo fogo de seu zelo, porque ele aniquilará de repente toda a população da terra. Capítulo 2. Curvai-vos, curvai-vos, gente sem pudor, antes que nasça a sentença e o dia passe como a palha, antes que caia sobre vós o ardor da ira do Senhor, antes que caia sobre vós o dia da indignação do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos humildes da terra, que observais a sua lei. Buscai a justiça e a humildade, talvez assim estarei ao abrigo no dia da cólera do Senhor. Contra as nações. Com efeito, Gaza se tornará um deserto e Ascalon uma solidão. Os habitantes de Azoto serão expulsos em pleno meio-dia. Os de Acaron serão exterminados. Ai dos habitantes das costas do mar, ai do povo dos cretenses. A palavra do Senhor foi pronunciada contra vós. Canaã, terra dos filisteus, irei te destruir de tal forma que ninguém te habitará mais. A região do mar servirá de pasto para os pastores e de aprisco para os rebanhos. Esta casa pertencerá ao resto da casa de Judá. Eles apacentarão ali os seus rebanhos à noite, descansarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e o restabelecerá. Ouvi os insultos de Moabe e os ultrajes dos moabianitas, que saciaram meu povo de injúrias e tomaram uma atitude insolente contra a sua terra. Por isso, juro por minha vida, oráculo do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Moabe será como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um campo de urtigas, uma região de sal, um deserto eterno. Os sobreviventes do meu povo saquearão, os que restarem de minha gente serão meus seus herdeiros. Tal será o preço do seu orgulho, por terem alardeado grandeza e insolência com o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor lhe será um objeto de terror, porque aniquilará todos os deuses da terra, e virão prostrar-se diante dele, cada um na sua terra, todos os habitantes das ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, sereis transpassados com minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, destruirá a Síria e reduzirá Nínive a um deserto árido com a estepe. Rebanhos virão descansar ali e animais dos vales. Nos seus capitéis virão alojar-se o pelicano e o ouriço. Um murmúrio se ouvirá nas janelas, haverá desolação nos seus limiares, porque foi posto a descoberto o madeiramento de cedro. Ela, cidade alegre, cheia de confiança em si mesma, que dizia em seu coração: eu e só eu. Como se tornou ela um deserto, um covil de feras?
Tudo que passar por ela assobiará e agitará a mão. Capítulo 3. Contra Jerusalém. Ai da cidade rebelde e abjeta, da cidade tirânica. Ela não ouviu a voz, nem aceitou o aviso, não confiou no Senhor, nem se aproximou do Senhor seu Deus. Seus chefes estão no meio dela como leões que rugem, seus juízes são como os lobos da noite, que nada aguardam para a manhã seguinte. Seus profetas são jactanciosos e impostores, seus sacerdotes profanadores de coisas santas e violadores da lei. O Senhor que reside no meio dela é justo, nada fez de errado. Cada manhã traz ele à luz a sua justiça, sem nunca falhar jamais. O perverso, porém, não sabe o que é vergonha. Exterminarei as nações, seus chefes ficaram atarantados, devastei suas ruas de tal modo que ninguém mais passa por elas, e suas cidades foram de tal forma arrasadas que já não resta nelas um habitante sequer. Eu dizia, ao menos agora me temerás e aceitarás o aviso, e sua casa não será destruída, conforme o que eu tinha decidido contra ela. Eles, porém, aplicaram-se ainda mais a perverter os seus caminhos. Por isso, esperai-me, oráculo do Senhor, até o dia que me levantarei como testemunha, porque resolvi congregar as nações e reunir os reinos para descarregar sobre eles o meu furor, todo o ardor de minha cólera, porque toda a terra será devorada pelo fogo de meu ressentimento. Promessas de salvação. Então, darei aos povos lábios puros, para que invoquem todo o nome do Senhor e o sirvam em um mesmo espírito de zelo. De além dos rios da Etiópia virão os meus adoradores, meus filhos dispersos, trazer-me a sua oferta. Naquele dia não serás mais confundida por causa de todos os pecados que cometeste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti teus fanfarrões arrogantes, não te orgulharás mais do meu santo monte. Deixarei subsistir no meio de ti um povo humilde e modesto, que porá sua confiança no nome do Senhor. Os que restarem de Israel se absterão do mal, e não proferirão a mentira. Não se achará mais em sua boca língua enganosa, porque serão apacentados e repousarão sem haver quem os inquiete. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia se dirão em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transporte de alegria por causa de ti, e ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. Como em um dia de festa, suprirei os que te feriram, tirarei a vergonha que pesa sobre ti. Exterminarei naquele dia todos os teus opressores. Salvarei os coxos, recolherei os dispersos, farei deles um objeto de louvor, e de sua vergonha uma glória para toda a terra. No tempo que eu vos reconduzir, no tempo que vos recolher, porque farei de vós um objeto de glória e de louvor entre todos os povos da terra, quando eu tiver realizado a vossa restauração sob os vossos olhos, diz o Senhor. E o livro do profeta Ageu são 2 capítulos. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e a sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, nesses termos. Primeiro oráculo. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando essa casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos saciais. Bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis. E o operário guarda o seu salário em saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos: refleti no que fazeis. Subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado, oráculo do Senhor. Esperastes uma abundante colheita, e essa foi magra. Dissipei como sobre o que querias armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor.
porque minha casa está em ruínas, enquanto cada uma de vós só tem cuidado da sua. Por isso, o céu negou o seu orvalho e a terra os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo que produz o trabalho de vossas mãos. Zorobabel, filho de Salatiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Sodeque, e todo o resto do povo, ouviram a voz do Senhor seu Deus e as palavras que lhes dirigiu o profeta Ageu da parte do Senhor, e todo o povo temeu o Senhor. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, oráculo do Senhor. Então, o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como a todo o resto do povo. Todos puseram-se a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, aos 24 dias do 6º mês. E o capítulo 2, segundo oráculo. No 2º ano do reinado de Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu nesses termos. Fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, a sumo sacerdote Josué, filho de Joseque, e ao resto do povo. Haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra. Eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco, não temais. Porque isto diz o Senhor dos Exércitos, ainda um pouco de tempo, e abalarei o céu e terra, mares e continentes. Sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e ouro me pertence, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará ao da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz nesse lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Terceiro oráculo. No 2º ano do reinado de Dario, no 24º dia do 9º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir pelo ministério do profeta Ageu nesses termos. Isso diz o Senhor dos Exércitos, propunha aos sacerdotes essa questão. Suponhamos que um homem traga na hora de sua veste carne consagrada. Se ele tocasse com esse veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém seja manchado por ter tocado um cadáver. Se ele tocar qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então Ageu retomou a palavra e disse: Assim é este povo, assim é essa nação diante de mim, oráculo do Senhor. Assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo o que me oferece ali está manchado. Prestai toda atenção, pois, a partir de hoje e para sempre. Antes que começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que vos acontecia? Um feixe de trigo, do qual se esperava 20 medidas de grãos, não dava mais que 10. Uma cuba de vinho de 50 medidas não dava mais de 20. Mandei ferrugem, mangra e saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos. E não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Prestai toda atenção no que vai acontecer a partir desse dia, a partir do 24º dia do 9º mês, dia em que foram lançadas as pedras de fundamento da casa do Senhor. Prestai toda atenção. Vede se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romazeira e a oliveira continuarão improdutivas, porque a partir desse dia derramarei a minha bênção. Quarto oráculo. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, nesses termos. Vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, e diz-lhe: Abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente a golpes de espada. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um sinete, porque é a ti que escolhi, oráculo do Senhor dos Exércitos. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.